Olá pessoal, bem-vindos ao canal The Phantom Game BR. Eu sou o Phantom e galera, hoje eu darei início ao quadro Linha Temporal. E a primeira franquia será Resident Evil, e como eu já havia dito na apresentação do canal, esse vídeo não terá spoilers dos jogos, somente uma sinopse e algumas informações sobre o jogo, como a data de lançamento e para quais plataformas ele foi lançado. Então vamos começar. Bom galera, vou começar pelo primeiro jogo da franquia, Resident Evil, ou como todos nós costumamos chamar, Resident Evil 1. Bom, ele foi lançado em 1996 e foi primeiramente lançado para PlayStation 1, PS1, e vou dar uma breve sinopse da história. O jogo se inicia na noite de 24 de julho de 1998, nas montanhas Arklay, onde houveram uma série de assassinatos com caráter canibal. Para investigar esses assassinatos, foi enviado o Grupo STARS, que é a unidade tática da cidade de Raycon City. Porém, assim que o time Bravo começa a sobrevoar as florestas de Arklay, eles perdem contato com a base policial. E para localizar o time Bravo, foi enviado o time Alpha. Ao pousarem perto da mansão, de uma mansão desconhecida, um integrante da equipe, Joseph Frost, encontra uma mão decepada e logo após é atacado por cães que o matam. Ao tentarem correr para o helicóptero, o piloto Brad Vickers foge, deixando o resto da equipe cercado. Eles conseguem correr para dentro da mansão misteriosa, e os cães ficam vagando do lado de fora, enquanto os 4 membros restantes do Alpha Team, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Wesker, se veem presos lá dentro. Nesse ponto, o jogador assume o controle do personagem e começa sua jornada pela sobrevivência. Bom, agora eu vou falar um pouco dos personagens, da jogabilidade, que em Resident Evil 1 o jogador pode assumir controle tanto do Chris Redfield, como da Jill Valentine. Existem diferenças nas habilidades, nos itens, resultando numa sensação única com cada um dos personagens, numa gameplay diferente. O Chris, ele tem como vantagem sua alta resistência física e ele aguenta mais ataques de inimigos do que Jill. Então Chris é o típico cara durão que toda equipe tem. E Jill, ela não é tão resistente quanto Chris, mas logo no começo do game, o jogador tem acesso ao material chamado Lockpick, que pode abrir portas e gavetas sem a utilização de chaves. Bom, o Resident Evil 1 ganhou uma recente, ele ganhou uma remasterização e também um recente remake, remodelando o jogo, deixando os gráficos mais bonitos e até na gameplay, onde você pode escolher a gameplay clássica de PlayStation 1 ou gameplay no modelo, nos moldes mais atuais, e foi lançado para a nova geração e a antiga geração PS3, Xbox 360 e a nova geração PlayStation 4 ou Xbox One. Bom pessoal, agora vamos falar sobre Resident Evil 2, que ele foi lançado em 1998 para PlayStation 1, mas posteriormente foi portado para PC, Nintendo 64, Dreamcast e GameCube. O segundo título da série se passa 2 meses após os eventos do primeiro jogo e é ambientado em Raycon City, uma comunidade americana cujos moradores foram transformados em zumbis pelo T-Vírus, uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Em sua fuga da cidade, os dois protagonistas, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, encontram-se com outros sobreviventes e são confrontados por William Birkin, o criador de um vírus ainda mais poderoso chamado G-Vírus, que ele injetou em si mesmo. Bom, o jogo Resident Evil 2 ele centra-se na exploração e a solução de quebra-cabeças, além do combate, claro. Ele apresenta elementos típicos do gênero survival horror, tais como munição e salvamentos limitados, e a principal diferença com o seu antecessor é o sistema Zapping, que fornece a cada personagem história e obstáculos únicos. Desenvolvido por uma equipe de entre 40 e 60 pessoas ao longo de 1 ano e 9 meses, Resident Evil 2 foi dirigido por Hideki Kamiya e produzido por Shinji Mikami.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 3 é um jogo de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom e foi lançado originalmente para PlayStation no ano de 1999. Ele é o terceiro jogo da franquia e ocorre após os acontecimentos de Resident Evil 2. Posteriormente, o jogo foi portado para Dreamcast, PC e GameCube. Bom, a história de Resident Evil 3, ela se centra na Jill, personagem que já apareceu no jogo anterior, e foca nos seus esforços para escapar da cidade, Raccoon City. Uma cidade que está completamente infectada com um novo tipo de arma biológica secreta desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Bom, agora sobre uma parte mais técnica, o jogo ele usa o mesmo motor que os seus antecessores, o mesmo motor gráfico, feito sobre fundos pré-renderizados com o ângulo de câmera fixa. Ao contrário dos jogos anteriores, Resident Evil 3 foi projetado para ser mais orientado à ação. Ele apresenta mais ação. Por isso, ele apresenta um número maior de inimigos na tela para serem derrotados e introduz um dos vilões mais icônicos, uma das criaturas que os jogadores mais tiveram medo, que é o Nemesis, que ele persegue periodicamente o jogador até o final do jogo. Bom, o jogador controla a personagem na perspectiva de terceira pessoa para interagir com o ambiente e os inimigos. A Jill Valentine é a única protagonista e personagem principal que é controlável no jogo, com outro personagem também sendo controlável por um breve período de tempo. Para progredir, o jogador ele deve explorar a cidade fictícia de Raccoon City, evitando, enganando e derrotando vários tipos de inimigos. O jogador pode abrir portas, empurrar ou escalar certos objetos e pegar itens. Bom, ao contrário dos jogos anteriores da série Resident Evil, o jogador é ocasionalmente solicitado a escolher entre uma ou duas possíveis ações, e essas ações afetam a direção do jogo e da história. Além disso, um grande chamativo do jogo é a criatura Nemesis, que é encontrada várias vezes ao longo da campanha como um chefe recorrente. Nemesis é consideravelmente, não é a palavra para falar, ele é muito mais poderoso do que o jogador e tem a capacidade de usar um lança-foguetes como arma. Ele esquiva-se de projéteis e persegue o personagem de uma área para outra. Durante esses encontros, o jogador pode optar por lutar com o Nemesis ou fugir até que ele vá embora. Bom, agora vamos falar sobre Resident Evil Code Veronica. Ele é o quarto jogo dentro da cronologia principal e foi lançado originalmente para o Dreamcast, sendo um exclusivo, no ano de 2000. Porém, em 2001 teve uma versão melhorada intitulada Resident Evil Code Veronica X para Dreamcast. E a versão de Dreamcast foi somente no Japão. E em 2001 para PlayStation 2. 2 anos depois, o jogo foi lançado para GameCube. E em 2011, uma versão em HD do jogo foi lançada para PlayStation 3 e Xbox 360. Bom, a história começa 3 meses após Resident Evil 3 Nemesis. Claire Redfield é presa ao invadir a sede da Umbrella Corporation em Paris, e após uma frustrante busca por documentos que ajudassem a encontrar o seu irmão. Após a prisão, ela é levada à ilha Rockford, na América do Sul, que pertence à Umbrella. Poucas horas após ela chegar à ilha, Claire escuta diversas explosões e fica isolada em sua cela. Após alguns acontecimentos, Claire inicia sua fuga. Ao mesmo tempo, Chris Redfield chega a Rockford procurando a sua irmã, após receber um e-mail de Leon S. Kennedy dizendo que Claire o estava procurando. Bom, Code Veronica é o primeiro jogo da série a utilizar princípios de fundo 3D, mas não existe um controle sobre a câmera. Os ângulos já são pré-determinados, algo muito semelhante ao jogo Dino Crisis. A estrutura da jogabilidade permanece a mesma,
trazendo algumas novidades do que foram apresentadas no terceiro episódio da série. Os barris explosivos e a rápida rotação de 180 graus. Essa versão recebeu diversos elogios por trazer um sistema de câmeras mais dinâmico, onde fica mais fácil visualizar os inimigos. Entretanto, alguns ângulos mais atrapalham do que ajudam, e a movimentação dos personagens está mais robótica. Outro ponto que dizem, que falaram que foi um retrocesso, são as animações entre as portas e escadas. Elas foram ficando mais rápidas a cada novo episódio da franquia. Porém, em Code Verônica, a velocidade dela se assemelha à do primeiro episódio lançado em 1996. Ou seja, são muito lentas essas animações. Bom, o jogo pode ser avaliado numa estrutura básica, que ele é dividido em duas partes. Na primeira parte o jogador tem o controle de Claire, enquanto na segunda o jogador controla Chris, sendo que Chris assume a posição de protagonista logo após o gameplay com a Claire ter acabado. Quando Chris aparece na aventura, ele tem acesso a todos os itens que foram deixados pela irmã em um baú, e vice-versa também. Felizmente, algumas inovações que foram apresentadas em Resident Evil Code Verônica marcaram presença. A melhor delas, com certeza, é a possibilidade de o jogador poder retornar ao jogo depois de morrer sem ter efetuado um save point, mas isso só acontece em momentos muito importantes. Se não for um momento de extrema importância na gameplay, você não volta a eles, você volta do save point. Bom, agora chegou a hora de falar sobre Resident Evil Zero. Resident Evil Zero foi desenvolvido para o Nintendo GameCube em 2002. É o quinto jogo da série principal de Resident Evil. Originalmente, o jogo seria lançado para o Nintendo 64. No entanto, a Capcom cancelou o projeto e resolveu lançar para o console uma versão de Resident Evil 2. Bom, a história do jogo se inicia numa noite de 23 de julho de 1998, onde onde o time Bravo da divisão Stars é enviado para investigar uma série de terríveis assassinatos nas montanhas Arklay. No caminho para a cena do crime, o helicóptero do esquadrão sofre uma pane e é forçado a fazer um pouso na floresta. A equipe então se depara com um veículo militar destruído, onde tem corpos mutilados de 2 oficiais. Não muito longe dali, sobre a ferrovia, uma locomotiva seguia para seu destino tranquilamente, porém os passageiros foram surpreendidos por hordas de sanguessugas mutantes, que aparentemente matam a todos e param o trem. Foi então que a médica do esquadrão Rebecca Chambers, que investigava a cena, encontra o trem destruído. Rebecca investiga os vagões e descobre que todos os passageiros se tornaram zumbis. Ela então depara-se com o único sobrevivente, o ex-tenente Billy Cohen, homem condenado à morte que estava sendo transportado no veículo destruído. Os dois então formam uma aliança sem precedentes para sobreviver a este episódio. Os acontecimentos de Resident Evil Zero são uma contraparte do primeiro Resident Evil, pois o time Alpha foi enviado para investigar a mesma cena que o time Bravo foi enviado, porém o time Bravo havia desaparecido. Agora nós já sabemos o motivo devido a Resident Evil Zero. Bom, a principal característica do jogo é que em vez da gente escolher um único personagem para jogar, nós podemos escolher entre os dois protagonistas simultaneamente durante toda a aventura. Ambos os personagens podem se mover juntos, com um personagem sendo controlado por nós jogadores e outro pelo computador. A diferença entre os dois personagens é que Rebecca pode administrar produtos químicos com seu kit de mistura e consegue se locomover em espaços apertados, porém ela é bem mais frágil, resiste a menos dano. Em comparação, Billy pode mover objetos pesados e carrega um isqueiro, item indispensável em quase todos os jogos da franquia, e suporta mais danos que Rebecca, porém ele não pode misturar ervas. O jogo também acaba com a utilização de baús colocados em locais fixos para o jogador armazenar itens. Ao invés disso, o jogador pode deixar os itens no chão para dar lugares a novos.
Bom, agora chegou a hora de falar de um jogo que muitos esperam, muitos gostam, muitos falam que ele é um divisor de águas, mas não deixa de ser um bom jogo também. Resident Evil 4 é um jogo de survival horror de tiro em terceira pessoa, desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado originalmente para o Nintendo GameCube em 2005. É o sexto jogo principal da franquia Resident Evil. A história de Resident Evil 4 segue o agente especial do governo dos Estados Unidos, Leon S. Kennedy, que é enviado em uma missão para resgatar Ashley Graham, filha do presidente americano, que foi raptada por uma seita. Ele viaja para uma área rural da Espanha, onde luta contra hordas de moradores violentos e monstros mutantes, e se reúne com a misteriosa espiã Ada Wong. O jogo foi planejado desde dezembro de 1999, então Resident Evil 4 foi submetido a um longo processo de desenvolvimento, durante o qual 4 versões propostas para o jogo foram descartadas. Ele foi inicialmente desenvolvido para PlayStation 2, e a primeira produção foi dirigida por Hideki Kamiya, depois que o produtor Shinji Mikami pediu-lhe para criar um novo título para a série Resident Evil. No entanto, foi decidido iniciar o desenvolvimento novamente, e o jogo foi destinado a ser um exclusivo do GameCube como parte do Capcom 5, mas uma versão para PlayStation 2 foi anunciada antes do jogo ser lançado no GameCube. Posteriormente, Resident Evil 4 também foi lançado para PC, Wii, PlayStation 3, Xbox 360 e versões reduzidas para jogos mobile, como em iOS e Android. Resident Evil 4 recebeu aclamação pela crítica. Ele ganhou muitos prêmios, inclusive de jogo do ano em 2005, e foi visto como um sucesso multiplataforma, que influenciou a evolução dos gêneros de survival horror e de tiro em terceira pessoa. O jogo também foi pioneiro e popularizou a perspectiva de visão sobre o ombro em terceira pessoa. Bom, falando um pouco sobre a jogabilidade, o jogador controla o protagonista Leon S. Kennedy a partir de uma perspectiva em terceira pessoa. A jogabilidade centra-se na ação e tiroteios, envolvendo multidões de inimigos em grandes áreas abertas. A câmera é colocada atrás de Leon e amplia para uma visão sobre o ombro quando se aponta uma arma. Ao contrário dos jogos anteriores da série, há a adição de uma mira laser que adiciona uma nova profundidade ao apontar, permitindo que o jogador mire em várias direções e facilmente mude a sua colocação em qualquer momento. As balas afetam os inimigos especificamente onde são atingidos. Tiros nos pés podem fazer os inimigos tropeçarem, enquanto tiros nos braços podem fazer eles largarem suas armas. Outro aspecto de Resident Evil 4 é a inclusão de controles sensíveis ao contexto. Com base na situação, o jogador pode interagir com os aspectos do ambiente, como por exemplo, ele pode derrubar uma escada, saltar de uma janela ou esquivar-se de um ataque de um inimigo. Há também eventos em tempo real, no qual o jogador deve pressionar os botões indicados na tela para executar ações, como correr de uma pedra caindo, é situação muito clássica, ou lutar com o inimigo para se manter vivo. Este recurso é incorporado muitas vezes na gameplay contra chefes no jogo, onde o jogador deve evitar ataques que causem sua morte instantaneamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o motivo que esse jogo é considerado também um divisor de águas, porque Resident Evil, de acordo com vários fãs, várias pessoas, ele é focado mais na ação, deixando um pouco os aspectos do gênero survival horror de lado. Por isso que fala que a partir de Resident Evil 4, Resident Evil se tornou exclusivamente um jogo de ação. Isso não quer dizer que o jogo não seja bom. É claro que não, o jogo é muito bom. Porém, ele traz mudanças na gameplay que, infelizmente, para algumas pessoas não agradou, mas para muitas pessoas agradou. E é, com certeza, um bom jogo. Bom, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. No próximo vídeo eu vou continuar
a linha temporal de Resident Evil a partir do jogo Resident Evil 5. Lembrando que a série de Resident Evil, eu estou pegando somente os jogos de uma extrema importância na linha cronológica. Porém, vão existir outros jogos, como por exemplo Resident Evil Operation Raccoon City, que é um jogo à parte, então eu posso fazer um vídeo só falando sobre esses tipos de jogos mais secundários. Mas eu preciso dizer que eu não vou citar Umbrella Corps, o jogo multiplayer lançado pela comemoração de 20 anos de Resident Evil, porque aquele jogo é muito ruim. Bom, galera, vou desligando aqui. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo. E valeu. Phantom desligando.